Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Retondo, sou especialista em gestão de pessoas e liderança e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o que é a automotivação, qual que é a importância da automotivação na liderança e também quero dar dicas de como que você pode aumentar a sua automotivação. Vamos lá? No primeiro vídeo da nossa série sobre inteligência emocional, nós falamos sobre a importância da inteligência emocional na liderança. Já no segundo vídeo, nós falamos sobre o autoconhecimento, sobre a nossa capacidade de identificar e entender as nossas emoções e comportamentos. Já no terceiro, nós falamos sobre o autocontrole, que é a nossa capacidade de gerenciar e controlar as nossas emoções. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui para você possa assistir. Já nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre a automotivação, sobre a nossa capacidade de usar as nossas emoções para atingir os nossos objetivos. A automotivação é a nossa capacidade, o ato de se automotivar. Ou seja, quando nós temos automotivação, nós somos capazes de identificar as nossas emoções, identificar o nosso ambiente e criar uma força interna para agir em direção ao nosso objetivo. Por isso, pessoas automotivadas, elas não ficam procrastinando, elas não ficam adiando aquelas ações ou aquelas decisões. Pelo contrário, elas são pessoas determinadas, elas estão sempre indo para a ação. E isso faz com que elas sejam ótimas realizadoras. Por isso, a automotivação é o carro-chefe da inteligência emocional. Com autoconhecimento, nós temos a capacidade de entender quem nós somos. Com o autocontrole, nós paramos, saímos do piloto automático e controlamos as nossas emoções, mas é através da automotivação que nós atingimos os nossos objetivos. Por isso, a tríade autoconhecimento, autocontrole e automotivação, juntas sim, são importantes para você atingir os seus resultados. Mas qual é a importância da automotivação na liderança? Agora, para um pouquinho para mim e pense. Pense numa pessoa que você considera bem-sucedida. E me responda 3 perguntas. Primeira, essa pessoa é a mais inteligente que você conhece? Segunda, ela estudou nas melhores escolas? Terceira pergunta, ela nasceu naquela família mais rica, com mais recursos? É bem provável que você tenha respondido não para a maioria dessas perguntas. Por quê? Pessoas bem-sucedidas, elas têm como fator chave, como fator comum, elas serem automotivadas, elas têm uma motivação para o sucesso. Isso sim faz a diferença. Por isso que líderes bem-sucedidos, eles são automotivados. Eles têm dentro de si a capacidade de criar aquele impulso interno, de criar forças para atingir os seus objetivos. Um líder sem brilho nos olhos, ele não é capaz de motivar as outras pessoas. Pensa comigo um pouquinho, você já deve ter passado por isso. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa que fica vendo dificuldade, aquela pessoa que consegue só enxergar obstáculos nas coisas. Ela é um bom líder? Dificilmente. Pessoas que não conseguem se automotivar, elas não conseguem motivar as outras pessoas. Por isso que um líder precisa sim ter automotivação para primeiro se motivar, enxergar o propósito do seu trabalho, para que com isso ele consiga transmitir esse propósito para as outras pessoas. Um líder que não tem a capacidade de superar os seus obstáculos, de criar essa força interna, ele não consegue liderar as outras pessoas. Ele não consegue transmitir para essas pessoas essa energia. Por isso, esperar que fatores externos sejam suficientes para motivar as pessoas da sua equipe é muito arriscado. Salários, elogios, recompensas, premiações, sim, são importantes para a motivação das pessoas. Porém, elas não são suficientes para engajar essas pessoas nos seus objetivos. Fatores externos, eles têm um efeito passageiro. Eles não são suficientes para fazer com que as pessoas se apaixonem por aquele objetivo, que entreguem a sua alma em prol da empresa. Por isso, ficar esperando que somente um aumento salarial seja suficiente para manter o seu time motivado é uma doce ilusão. Para fazer isso, você precisa ser automotivado, todo dia enxergar o propósito do seu trabalho e transmitir isso para as pessoas da sua equipe. Mas como que você pode aumentar a sua automotivação? Pesquisadores separam a motivação em 2 grupos.
Primeiro, nós temos os fatores internos, que é a chamada motivação intrínseca. Nesse caso, a motivação é dada por nós mesmos. É quando nós temos fatores internos que fazem com que a gente tenha mais energia, mais vontade de executar aquela tarefa para atender às nossas necessidades pessoais. Um exemplo disso são os nossos hobbies. Quando nós estamos fazendo atividades de hobbies, nós fazemos aquelas atividades porque nós gostamos delas. Nós não somos obrigados a fazer os nossos hobbies. Isso se chama motivação intrínseca. Já o segundo fator é a motivação extrínseca. Nesse caso, é quando o ambiente ou fatores externos a nós são os motivadores. Nesse caso, nós temos o salário, premiações, recompensas. Isso tudo sim gera motivação, mas a motivação extrínseca ela é mais fraca do que a intrínseca. Por isso, para você se automotivar, uma dica é você estabelecer estratégias onde você possa combinar esses dois tipos de motivações. Você pode transformar aquelas tarefas indesejadas, que você considera chatas, mas intrinsecamente interessantes, e ao mesmo tempo criar suas próprias recompensas. Assim você pode aumentar o seu nível de automotivação e agir mais determinado na direção dos seus objetivos. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de como você pode fazer isso. A primeira dica é você mudar a sua abordagem. Quando nós temos que fazer uma atividade que nós consideramos chata, muitas vezes nós ficamos presos pensando na atividade em si. E isso, como é uma atividade que nós não gostamos, isso tira as nossas energias. Isso faz com que a gente fique adiando, procrastinando aquela atividade. Por isso, uma dica é você mudar a sua abordagem. Ao invés de ficar pensando na atividade em si, você pode pensar no objetivo, no benefício que aquela atividade vai te trazer. Por exemplo, pensa que você não gosta de organizar um arquivo físico. Eu, por exemplo, não gosto. Eu evito papel em tudo que eu faço. Isso, quando eu tenho que organizar um arquivo físico, isso me tira energia. Eu não gosto dessa atividade. Porém, se eu parar de pensar na atividade em si e começar a pensar nos benefícios, por exemplo, se eu organizar o meu arquivo, se eu limpar a minha mesa, as outras pessoas vão me ver como uma pessoa mais organizada, mais bem-sucedida. E isso sim, para mim, é motivador. Por isso, se eu tirar o foco da atividade e passar a focar a minha abordagem no benefício, isso sim pode me trazer motivação. Por isso, mude a sua abordagem. Em vez de ficar pensando no problema, na atividade em si, pense na solução, pense no objetivo daquela ação. Segunda dica, quebre em atividades menores. Usando o exemplo do arquivo ainda também. Organizar um arquivo inteiro pode ser muito demorado, pode ser muito difícil. E quando a gente tem uma atividade chata e difícil de fazer, muito longa, é mais fácil ainda a gente ficar inventando desculpas para não fazê-la. Por isso, uma dica é você quebrar em atividades menores. Ao invés de organizar o arquivo inteiro, comece organizando um pedaço, organize uma seção, coloque em ordem alfabética, quebre a sua atividade em pequenas tarefas. Isso vai fazer com que você saia da inércia, comece a agir e mais, você pode usar ainda o sucesso que você teve ao executar aquela primeira tarefa para te motivar a terminar a tarefa grande. Por isso, quando você tiver alguma tarefa indesejada, grande, complicada, quebre ela em etapas menores e comece agindo pequeno. Faça uma coisinha de cada vez e reconheça o seu sucesso em cada uma das ações. Terceira dica, crie responsabilidade. O que é isso? Quando nós falamos para as outras pessoas quais são os nossos objetivos, isso faz com que nós aumentemos o nosso senso de responsabilidade sobre eles. Por isso, ao saber que outra pessoa espera que nós executemos determinada ação, isso faz com que a gente tenha mais motivação a fazer. Por isso, quando você quer uma meta de emagrecimento, por exemplo, muitas pessoas recomendam que você compartilhe nas redes sociais. Isso faz com que você se comprometa com a sua comunidade em atingir aquela meta, uma meta de redução de peso. Isso também pode ser útil para você aumentar a sua automotivação. Por isso, quando você tiver uma tarefa indesejada, crie mais responsabilidade sobre essa tarefa, compartilhando ela com seus colegas, com o seu chefe. Fale para eles o que você vai fazer. E mais, você pode também pedir para um amigo, pedir para um colega, acompanhar
o status das suas atividades. Ao fazer isso, ao ter alguém que vai te cobrar, que vai ver o que você está fazendo, isso vai fazer com que você tenha mais motivação, mais energia e motivos para fazer aquelas atividades. Ninguém gosta de passar vergonha, mesmo que seja com um amigo, e falar para ele semana após semana que não fez nada. Ah, eu não fiz nada para atingir o meu objetivo. Essa vergonha faz com que você aumente a sua motivação. Por isso, você pode criar responsabilidade compartilhando a sua meta. E essa dica nos leva à quarta dica, que é criar um registro sobre as suas ações. Quando você acompanha o status das suas ações, quando você tem visibilidade da sua evolução, do seu crescimento, isso também aumenta a sua motivação. Por isso, você pode criar um diário, ou um cronograma, ou um status de progresso sobre as suas ações. Todo dia, toda semana, você pode medir o quanto você está evoluindo na direção do seu objetivo. E toda vez que você sentir que você está cansado, está desanimado, está ficando desmotivado, você pode olhar para esse registro, buscar essas informações e ver o quanto que você já evoluiu. Isso vai fazer com que você não queira ficar no meio do caminho. Você vai ver que você já andou, que você já evoluiu e que isso vai te trazer energia para você continuar evoluindo, para você continuar trabalhando na direção do seu objetivo. Quinta dica: pare de pensar e comece a agir. Quando nós ficamos muito tempo, gastando muita energia só apenas pensando e planejando, nós acabamos gastando muito tempo com algo que não vai nos levar ao nosso objetivo. Por isso, sim, planejar é fundamental. É importante você ter um planejamento, mas você não deve ficar preso ao seu planejamento. Você deve gastar mais tempo, investir mais parte do seu tempo em ações. Cada ação que você faz, você colhe mais informações para melhorar o seu planejamento. Por isso, ficar apenas planejando, você não sai do lugar. Tem uma frase famosa que diz, né? Nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. O que isso significa? Planejar é sempre uma previsão, é uma estimativa. Porém, é somente agindo, é somente fazendo que você vai ter de fato as informações concretas da sua ação, do seu objetivo. Só agindo que você vai atingir o seu objetivo. Por isso, planeje, faça uma ação. Fez essa ação, colheu o resultado, analise o resultado, revise o seu planejamento e haja novamente. Não fique achando que somente planejar, somente calcular, ficar pensando é suficiente. Ao agir, você sempre tem mais informações, tem mais aprendizados para você atingir o seu objetivo. E isso faz com que você também tenha mais conquistas, aumente a sua confiança e também aumente a sua automotivação. Legal? Agora me fala, e você? O que você acha? Você concorda que a automotivação é fundamental na liderança? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E mais, me fala também o que você já fez ou está fazendo hoje para aumentar a sua automotivação. Compartilha mais dicas aqui nos comentários. Me ajuda a ajudar mais pessoas a se automotivar. Como eu comentei anteriormente, eu acredito sim que autoconhecimento, autocontrole e automotivação, as três juntas, são fundamentais para a liderança. Ter somente autoconhecimento não significa que você vai atingir os seus resultados. Você vai identificar as suas emoções, você vai entender os seus comportamentos, mas você não vai sair do lugar. Ter autocontrole também. Você vai passar a gerenciar os seus comportamentos, você vai mudar os seus comportamentos em situações indesejadas, mas isso não vai te trazer a energia necessária para que você possa atingir os seus objetivos. É somente com a automotivação que você consegue fazer isso. Mas, para ter automotivação, você tem que ter autoconhecimento e autocontrole. Por isso, essas três habilidades da inteligência emocional, elas estão totalmente interligadas. Não tem como você ter inteligência emocional e beneficiar a sua liderança, aumentar a sua capacidade de liderar pessoas, somente com um dos elementos. Você tem que ter os três. E nos próximos vídeos eu vou falar com vocês sobre os outros dois que estão faltando, que é a empatia e habilidades sociais. Mas por enquanto me fala você, o que você achou desse vídeo e qual que é a sua opinião sobre a automotivação. Coloca aqui nos comentários, eu fico muito curioso para saber o que você está pensando.
E agora, se você quer continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá a gente tem mais conceitos sobre automotivação e mais dicas de como você pode aumentar a sua. Para acessar o artigo do blog é só clicar no link aqui da descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Para baixar esse e-book gratuitamente também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog tem um link. Terceira dica, quer assistir uma aula ao vivo comigo? Todos os meses eu dou aulas ao vivo na internet com dicas sobre gestão de pessoas e liderança. Essas aulas são gratuitas e online. Para assistir a próxima aula também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo e fazer a sua inscrição, ou no final do artigo do blog também tem um link. Quarta dica, quer fazer uma avaliação sobre as suas habilidades em inteligência emocional? Então, eu tenho um teste gratuito para você. Nesse teste, você vai responder algumas perguntas para fazer uma autorreflexão sobre as suas habilidades de inteligência emocional. E mais, no resultado desse teste, você também terá dicas de como que você pode aumentar a sua capacidade emocional, como você pode melhorar as suas habilidades emocionais. Para fazer esse teste também, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo ou no final do artigo do blog também tem um link. Gostou das informações? Elas fizeram sentido para você? Então dá o seu joinha, dá a sua curtida no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo. Muito obrigado, até a próxima, um forte abraço.